A primeira coisa que Ana Maria sentiu foi o cheiro. Não foi o barulho, não foram os gritos. Foi o cheiro forte, seco, químico, que queimou o fundo da garganta e fez seus olhos arderem instantaneamente. Ela estava sentada perto da janela do café, Isabela dormindo no carrinho ao lado, quando o mundo simplesmente mudou de forma. Um estampido seco ecoou, seguido por uma nuvem espessa de fumaça que se espalhou rápido demais. Pessoas se levantaram de uma vez, derrubando cadeiras, empurrando mesas. Xícaras se espatifaram no chão. Alguém gritou, corre! Outro gritou, fogo! Ana levantou num pulo, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Isabela, murmurou, puxando o carrinho para perto. O choro da bebê veio quase imediatamente, agudo, assustado. Ana a tirou do carrinho e apertou contra o peito, sentindo o corpo pequeno tremer. Seus olhos procuravam desesperadamente por dois rostos em meio ao caos. Francisco! Helena! Gritou, a voz falhando. A fumaça dificultava tudo. Pessoas tossiam, tropeçavam, algumas caíam. Um homem a empurrou sem perceber. Uma mulher passou correndo, chorando. O barulho das sirenes começou distante e foi se aproximando rápido demais. Ana tentou avançar, mas uma mão desconhecida a segurou pelo braço. Não vai para lá, disse uma mulher com o rosto coberto de fuligem. Tá perigoso. Ana puxou o braço com força. Eles estão lá dentro. O mundo parecia girar. Cada segundo se arrastava como se fosse um minuto inteiro. O choro de Isabela ficava mais forte, misturado ao barulho das sirenes, ao som de vidro quebrando, ao caos absoluto. Então, em meio à fumaça, dois policiais surgiram carregando um casal idoso. O homem tossia forte. A mulher parecia desacordada. Francisco, Ana sussurrou, sentindo as pernas falharem. Quando reconheceu o rosto de Helena, ainda viva, mesmo pálida, Ana sentiu o corpo inteiro ceder. Encostou-se na parede, escorregando até quase sentar no chão, apertando Isabela contra o peito como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha de pé. Eles estavam vivos. Naquele instante, o alívio veio misturado com algo muito maior. Confusão, medo, culpa e uma pergunta que martelava sua cabeça sem parar. Como tudo tinha chegado àquele ponto? Horas antes, a maior preocupação de Ana era completamente diferente. Naquela manhã, Ana Maria acordou antes do sol nascer no quarto apertado do abrigo municipal. O teto baixo tinha manchas antigas de infiltração. O colchão fino rangia a cada movimento. Isabela dormia ao seu lado, respirando com dificuldade leve, o nariz entupido pelo frio da madrugada. Ana ficou alguns minutos observando a filha. O rosto pequeno, os cílios longos, a pele quente encostada na sua. Era por ela. Sempre tinha sido. Levantou devagar para não acordá-la. Vestiu a calça jeans já desbotada, a blusa simples e o casaco que ganhara meses antes de uma assistente social. A bolsa era velha, com o zíper emperrado. Dentro, tudo o que possuía. Documentos, uma muda de roupa para Isabela, 3 fraldas, uma mamadeira, um pacote pequeno de leite em pó e R$ 15 dobrados com cuidado. Naquele dia, Ana tinha uma entrevista de emprego. Nada grandioso. Um café no centro precisava de uma atendente para o turno da manhã. Salário mínimo, registro, um começo. Para Ana, aquilo significava sair do abrigo, pagar um quarto simples, garantir comida para a filha sem depender de doações. Isabela acordou enquanto Ana a vestia. Calma, meu amor, sussurrou, beijando a testa da bebê. A mamãe vai conseguir. Saiu do abrigo ainda com o céu escuro. Caminhou até o ponto de ônibus afastado da rodovia. O vento cortava o rosto. O abrigo de concreto estava sujo, pichado, com um banco quebrado. Sentou-se e colocou Isabela no colo, enrolando-a no cobertor fino. O ônibus deveria passar às 6h10, 6h30, 7 horas. Nada. O relógio parecia zombar dela. Cada minuto que passava aumentava a ansiedade.
Ana sentia o estômago vazio, mas ignorava. Estava acostumada. O que importava era chegar. Foi então que percebeu que não estava sozinha. No canto do abrigo, quase invisível, um casal de idosos permanecia sentado desde quando ela chegara. O homem tinha os ombros curvados, roupas muito gastas e um olhar perdido. A mulher mantinha a cabeça apoiada no ombro dele, os olhos fechados, respirando de forma irregular. Ana sentiu algo estranho no peito, um desconforto que não vinha da fome. "A senhora está bem?" perguntou, aproximando-se com cuidado. O homem levantou o rosto lentamente. Seus olhos azuis estavam cansados, vermelhos, mas atentos. "Estamos esperando", respondeu. "Nosso filho disse que viria." "Há quanto tempo?" Ana perguntou, já com um nó na garganta. O homem respirou fundo. 3 dias. Ana sentiu o chão sumir por um instante. 3 dias, sem comida adequada, sem abrigo, sem notícias. "Qual o nome do senhor?" perguntou. "Francisco. E essa é minha esposa, Helena." Helena abriu os olhos devagar, confusa. Olhou para Ana, depois para Isabela. "Ela é linda", murmurou. Isabela começou a se mexer. O choro veio logo depois. Fome. Ana abriu a bolsa. Olhou para o pão que guardava desde a noite anterior. Era tudo o que tinha até a entrevista. Mesmo assim, partiu em 2 e estendeu ao casal. "Comam." Francisco hesitou, envergonhado. "Não podemos." "Podem sim", insistiu. "A gente dá um jeito." Enquanto eles comiam devagar, Ana tentou buscar ajuda. Entrou numa pequena venda próxima. O dono foi seco. "Não posso me meter nisso." Tentou ligar para um número da assistência social que tinha anotado num papel velho. Chamava, ninguém atendia. Quando voltou, o ônibus surgiu no horizonte. Era agora. Ana sentiu o coração apertar. Olhou para o casal. Olhou para Isabela. Olhou para o ônibus. E fez a escolha que mudaria tudo. "Venham comigo", disse. "Não sei como vamos resolver, mas não vou deixar vocês aqui." Eles se entreolharam, confusos, mas aceitaram. Ana pagou as 3 passagens, com os últimos R$ 15. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, Francisco contou a verdade. Tinham vendido a casa, a terra, tudo. O filho prometera levá-los para morar com ele. Pegou o dinheiro, sumiu. Ana sentiu a indignação crescer como fogo. O ônibus freou de repente. "Viatura atrás da gente", avisou o motorista. 2 policiais subiram. "Francisco Almeida?" chamaram. "Sim, o senhor e sua esposa precisam nos acompanhar." Ana sentiu alívio, até ouvir. "E a senhora também. Há uma denúncia de sequestro." O mundo desabou. Ana abraçou Isabela com força. Ela ainda não sabia, mas aquela acusação seria apenas o início de uma jornada longa, perigosa e transformadora. Antes de continuar essa história, se inscreva no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra narrativas profundas, humanas e emocionantes, que mostram como uma única decisão pode mudar destinos inteiros. Ao se inscrever, você garante acesso às histórias completas e ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração. A delegacia cheirava a desinfetante barato e papel velho. As paredes descascadas denunciavam anos de abandono, e o som constante de telefones tocando criava uma sensação permanente de urgência. Ana Maria entrou segurando Isabela com força, como se o simples ato de soltá-la pudesse fazer tudo desmoronar de vez. Francisco caminhava devagar, apoiando-se no braço de um dos policiais. Helena vinha logo atrás, pálida, confusa, olhando ao redor como quem tenta entender em que momento a própria vida saiu do controle. Nenhum deles dizia uma palavra. Ana sentia o coração bater tão forte que chegava a doer. Ela nunca tinha entrado numa delegacia antes. O ambiente era hostil, frio, impessoal. Sentia-se pequena ali dentro. Uma mulher jovem, sem endereço fixo, sem dinheiro, com uma criança no colo, e agora acusada de algo que jamais imaginara: sequestro. "Senta ali", ordenou um policial,
apontando para uma fileira de cadeiras de plástico encostadas na parede. Ana obedeceu. Isabela resmungou incomodada. Ana tentou acalmá-la, balançando o corpo levemente. Francisco foi levado para outra sala. Helena ficou sentada a alguns metros, perdida, olhando fixamente para o chão. Minutos se passaram, ou talvez horas. Ana não saberia dizer. O tempo parecia distorcido. Cada segundo era pesado demais. Finalmente, um investigador surgiu. Homem de meia idade, rosto cansado, olhar atento demais para alguém que já tinha visto de tudo. Ana Maria dos Santos, chamou. Ela levantou a mão, sentindo a garganta seca. Vem comigo. A sala de interrogatório era pequena, com uma mesa no centro e 2 cadeiras. Uma câmera no canto da parede. Ana sentou-se, ajeitando Isabela no colo. Você sabe por que está aqui? Perguntou o investigador sem rodeios. Disseram que era por sequestro, respondeu a voz baixa. E você sequestrou alguém? Ana sentiu o corpo inteiro gelar. Não, respondeu rápido demais. Eu só ajudei. Eles estavam abandonados num ponto de ônibus. O investigador anotou algo. O filho deles registrou ocorrência de desaparecimento. Disse que você levou os pais dele sem autorização. A injustiça daquela frase fez o peito de Ana queimar. Ele está mentindo, disse, tentando manter a calma. Foram eles que me contaram. O filho prometeu buscá-los, pegou tudo o que tinham e sumiu. Todo mundo diz isso, respondeu o homem, impassível. Ana sentiu vontade de gritar, mas se conteve. Eu perdi uma entrevista de emprego para ajudá-los, continuou. Gastei o último dinheiro que tinha. Não faz sentido eu sequestrar ninguém. O investigador observava cada movimento dela, o modo como segurava a criança, o nervosismo evidente, a falta de ensaio nas palavras. Você tem endereço fixo? Perguntou. Ana engoliu em seco. Não. Trabalho? Não. Estava tentando. Antecedentes? Nunca. O silêncio que se seguiu foi cruel. Enquanto isso, em outra sala, Francisco era interrogado por outro agente. Contava a mesma história, com a voz embargada, repetindo detalhes, datas, nomes. Falava da venda da casa, da promessa do filho, do dinheiro entregue. Por que vocês não procuraram a polícia antes? Perguntou o agente. Porque acreditamos nele, respondeu Francisco. É nosso filho. Helena foi chamada depois. Estava confusa, mas confirmava tudo, aos poucos, entre pausas e lapsos de memória. Aos poucos algo começou a não se encaixar na versão do suposto filho. O investigador voltou à sala onde Ana estava. Qual o nome do filho deles? Perguntou. Marcos, respondeu ela. Foi o que eles me disseram. O homem saiu sem dizer mais nada. Ana ficou sozinha. O silêncio era esmagador. Isabela dormia de novo, alheia à atenção. Ana fechou os olhos por um instante. Pensou em tudo o que podia perder. Pensou na filha. Pensou que ajudar alguém talvez tivesse sido o maior erro da sua vida. Horas depois, um policial se aproximou. Você não está presa, disse, mas não pode ir embora. E minha filha? Perguntou Ana, desesperada. Fica com você. No início da noite, um homem entrou na delegacia. Bem vestido, aparência controlada, olhar frio. Era Marcos. Ana o reconheceu de imediato pelo modo como Francisco e Helena reagiram. O corpo de Francisco enrijeceu. Helena começou a chorar. Finalmente encontraram vocês, disse Marcos, fingindo alívio. Fiquei desesperado. Ana sentiu o estômago revirar. O investigador observava atento. O senhor registrou ocorrência dizendo que seus pais tinham sido levados por uma desconhecida, disse ele. Sim, respondeu Marcos, sem hesitar. Eles são confusos, doentes. Podem acreditar em qualquer um. Francisco se levantou com dificuldade. Você mentiu! Gritou. Você pegou nosso dinheiro! Marcos virou-se para o pai, o rosto endurecido. Cala a boca, velho. O silêncio foi absoluto. Aquela frase selou tudo.
O investigador cruzou os braços. Senhor Marcos, vamos conversar. O interrogatório se estendeu madrugada adentro. Contradições surgiam. Datas não batiam. Transferências bancárias apareciam. Um histórico de dívidas, golpes, apostas. Ana observava tudo à distância, sentindo o peso de cada revelação. Por volta das 3 da manhã, o investigador voltou até ela. Você está livre, disse. Fez o que qualquer pessoa decente faria. Ana sentiu as pernas fraquejarem. O deles. Vamos encaminhá-los para a assistência social. O filho vai responder por estelionato e abandono. Ana segurou Isabela com mais força. Francisco se aproximou dela, os olhos cheios de lágrimas. Você salvou nossas vidas, disse, mesmo sem nos conhecer. Ana não respondeu. Estava exausta demais para palavras. Ao sair da delegacia, o céu começava a clarear. Um novo dia nascia, mas Ana sabia. Nada voltaria a ser simples. Ela ainda não tinha casa, ainda não tinha emprego. Mas agora carregava algo que jamais esperara. Responsabilidade sobre 2 vidas além da própria filha. E aquela decisão, tomada num ponto de ônibus, continuaria cobrando seu preço. Ana saiu da delegacia ainda com o céu escuro. O amanhecer apenas insinuando uma linha pálida no horizonte. O corpo doía, como se tivesse apanhado. Não fisicamente, mas por dentro. Cada músculo parecia pesado, cada pensamento exigia esforço demais. Isabela dormia no colo, exausta também, com o rosto encostado no peito da mãe, respirando num ritmo lento que era a única coisa capaz de manter Ana em pé naquele momento. Francisco caminhava ao lado, amparando Helena. Os dois pareciam ter envelhecido anos em poucas horas. O choque, a vergonha, a dor de encarar a verdade sobre o próprio filho deixavam marcas visíveis. Francisco mantinha o olhar fixo no chão, como se tivesse medo de encarar o mundo depois de tudo o que fora revelado. Helena chorava em silêncio, sem lágrimas barulhentas, apenas um choro contido, quase resignado. Para onde vamos agora? Perguntou Francisco, quebrando o silêncio pesado. Ana demorou a responder, porque a verdade era simples e cruel. Eu não sei, disse, com honestidade. Eu também não tenho para onde ir. Aquela confissão criou um vínculo estranho entre eles. Não era pena, era reconhecimento. 3 adultos e uma criança unidos, não por laços de sangue, mas por uma circunstância brutal que arrancara deles qualquer ilusão de controle. A assistente social que os aguardava do lado de fora da delegacia os conduziu até um carro oficial. Explicou que, temporariamente, Francisco e Helena seriam encaminhados a um abrigo para idosos, enquanto o processo contra o filho seguia. Falava com profissionalismo, mas havia algo de impessoal demais em cada palavra. É só até organizarmos a situação, dizia. Depois veremos o que pode ser feito. Ana ouvia tudo com atenção, mas sentia um nó no estômago. A palavra abrigo tinha um peso que ela conhecia bem demais. Sabia o que significava depender da boa vontade do sistema. Sabia o quanto aquilo podia ser desumano. Quando chegaram ao local, Ana percebeu rapidamente que Francisco e Helena não se encaixavam ali. O abrigo era limpo, organizado, mas frio. Pessoas idosas sentadas em cadeiras, olhando para a televisão ligada num volume alto, sem realmente assistir. Algumas falavam sozinhas, outras apenas olhavam para o vazio. Helena segurou o braço de Ana com força. A gente pode ir com você? Perguntou, quase sussurrando, como se tivesse medo da resposta. Ana sentiu o peito apertar. Eu não posso prometer nada, respondeu. Mas eu não vou abandonar vocês. Francisco assentiu lentamente. Não havia expectativa em seus olhos, apenas cansaço. Ana passou o resto da manhã ali, ajudando-os a se acomodar, ouvindo orientações, assinando papéis como testemunha. Cada assinatura parecia reforçar o absurdo da situação. Ela, que mal tinha documentos organizados, agora se tornava parte da história legal de 2 pessoas que conhecera horas antes. Quando finalmente saiu,
O sol já estava alto. O calor começava a incomodar. Ana caminhou com Isabela até um banco de praça próxima e sentou-se. O estômago roncava alto agora. A cabeça doía. O corpo pedia descanso. Ela abriu a bolsa. Nada havia mudado. Continuava com quase nada. Nenhuma oferta de ajuda concreta. Nenhum milagre. O que eu fiz? Sussurrou para si mesma. Não era arrependimento. Era medo. Medo do futuro imediato. Medo de não conseguir sustentar nem a própria filha, quanto mais ajudar alguém. Isabela acordou e começou a chorar. Ana a amamentou ali mesmo, sem se importar com olhares. Estava exausta demais para sentir vergonha. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Marcos permanecia sentado numa sala fria da delegacia, o rosto fechado, os braços cruzados. Pela primeira vez, o controle escapara de suas mãos. Tentava organizar mentalmente uma narrativa que o salvasse, mas cada tentativa esbarrava em provas concretas demais. Extratos bancários, transferências, depoimentos. O investigador não precisava levantar a voz, apenas deixava o silêncio trabalhar. Você não precisava ter feito isso, disse por fim. Poderia ter dito a verdade. Marcos riu, sem humor. A verdade não paga dívidas. Aquela frase ficou registrada. Enquanto isso, Ana voltava ao abrigo municipal com Isabela no colo, caminhando lentamente. Cada passo parecia mais pesado. Ao chegar, foi recebida com o mesmo olhar burocrático de sempre. Nenhuma pergunta sobre o que passara, nenhuma oferta de apoio adicional. Naquela noite, deitada no colchão fino, Ana não conseguiu dormir. O teto parecia mais baixo, o ar mais pesado. Pensava em Francisco e Helena sozinhos, naquele lugar estranho. Pensava no filho deles, preso. Pensava em Isabela crescendo naquele ciclo de incerteza. E pela primeira vez, pensou seriamente se ajudar aquelas pessoas tinha sido coragem ou imprudência. Os dias seguintes foram difíceis. Ana passou a visitar Francisco e Helena sempre que podia. Levava Isabela. Levava o pouco que conseguia. Frutas, pão, palavras de conforto. Helena parecia encolher a cada visita. Francisco tentava manter alguma dignidade, mas o olhar denunciava a humilhação silenciosa. Nunca imaginei que meu próprio filho faria isso, dizia ele, repetidamente. Nunca. Ana ouvia. Não julgava. Sabia que algumas feridas não fecham com respostas. Certo dia, a assistente social chamou Ana para conversar. Você tem se envolvido demais, disse, num tom quase de advertência. Precisa pensar na sua filha. Ana respirou fundo antes de responder. É exatamente por ela que eu faço isso. A mulher pareceu desconcertada. Você não tem obrigação. Eu sei, respondeu Ana, mas isso não muda o que é certo. Naquela mesma semana, Ana recebeu uma ligação inesperada. O café onde faria a entrevista havia preenchido a vaga, mas outra unidade precisava de alguém com urgência. O gerente lembrava dela, porque ela fora a única candidata que apareceu com uma criança, e mesmo assim manteve postura profissional. Não é o horário ideal, disse ele. Mas se você quiser tentar... Ana aceitou sem pensar. Conseguiu o emprego. O salário era pouco, o horário era pesado, mas era um começo. A primeira coisa que fez foi ir até Francisco e Helena contar a novidade. Não é muito, disse ela, mas eu vou tentar ajudar como puder. Helena chorou, dessa vez com som. Você não devia fazer isso, disse. Já fez demais. Talvez, respondeu Ana, mas eu ainda estou aqui. E enquanto Ana dava seus primeiros passos para reconstruir a própria vida, forças que ela ainda não compreendia totalmente começavam a se mover. A história de Marcos ganhava repercussão. O caso começava a se desenrolar juridicamente. Pessoas do passado de Francisco começavam a surgir. E Ana, sem perceber, caminhava para um ponto onde sua própria história seria revirada de formas que jamais imaginara.
porque ajudar alguém não muda apenas a vida de quem recebe. Muda para sempre a vida de quem escolhe não virar o rosto. Ana passou a dividir os dias entre o trabalho novo, o abrigo municipal e as visitas a Francisco e Helena. A rotina era pesada, mas tinha algo diferente. Agora, cada esforço parecia ter propósito. Ainda assim, o cansaço se acumulava. Não apenas no corpo, mas na mente. Ela acordava já exausta, dormia com a sensação de que devia estar fazendo mais, sempre mais, mesmo sem saber exatamente o quê. No café, o movimento era intenso. Clientes apressados, pedidos errados, olhares impacientes. Ana aprendia rápido, mas errava. E cada erro parecia maior do que realmente era, porque vinha acompanhado do medo constante de perder aquela oportunidade. O gerente era correto, mas não paciente. Não havia espaço para a fragilidade. Aqui ninguém fica por pena, disse ele certa vez, quando Ana chegou atrasada depois de uma noite em claro, com Isabela doente. Ela apenas assentiu. Sabia disso. Isabela passava parte do dia com uma vizinha do abrigo, uma mulher mais velha que cuidava de 2 crianças em troca de alguns trocados. Não era o ideal, mas era o possível. Ana sentia culpa todos os dias ao deixar a filha ali, mas repetia para si mesma que aquilo era temporário. Precisava acreditar nisso. Enquanto isso, o caso de Francisco e Helena avançava lentamente. Marcos permanecia preso preventivamente. A defesa tentava desqualificar os pais, alegando confusão mental, fragilidade emocional, dependência. Cada palavra dessas chegava até Francisco como um golpe silencioso. Ele está dizendo que a gente não sabe o que fala, disse Francisco certa tarde, com a voz embargada, que somos velhos demais para lembrar da verdade. Ana sentiu raiva, uma raiva seca, profunda. A verdade não muda porque alguém tenta distorcer, respondeu. E vocês não estão sozinhos. Mas no fundo, ela sabia que o sistema não funcionava assim. Sabia que a palavra de 2 pessoas idosas, sem recursos, podia ser facilmente colocada em dúvida. Sabia que Marcos conhecia brechas, sabia mentir, sabia manipular. E o medo voltou. Certa noite, Ana foi chamada à sala da coordenação do abrigo. O tom era formal demais. Recebemos uma notificação, disse a assistente social sem rodeios. Seu nome apareceu novamente no processo dos idosos. Ana sentiu o estômago revirar. Como assim? A defesa do filho está tentando caracterizar sua aproximação como influência indevida. Insinuam que você pode ter manipulado o casal. A injustiça daquilo fez Ana perder o ar. Isso é absurdo, disse. Eu não ganhei nada com isso, só perdi. Eu sei, respondeu a mulher, mas preciso ser clara. Isso pode trazer problemas para você, inclusive em relação à sua filha. A palavra filha ecoou como uma ameaça. Ana saiu da sala com as pernas bambas. Pela primeira vez desde o início de tudo, o medo superou a convicção. Não era mais apenas sobre ajudar alguém, era sobre proteger Isabela. Naquela noite, Ana quase não dormiu. Pensou em recuar, pensou em se afastar, pensou em fingir que nada daquilo tinha acontecido. Pensou em sobreviver, mas então lembrou do olhar de Helena pedindo para não ser deixada sozinha. Lembrou da mão trêmula de Francisco segurando a dela na delegacia. Lembrou de si mesma, anos antes, quando ninguém apareceu para ajudar, e tomou uma decisão silenciosa. No dia seguinte, procurou a Defensoria Pública, não como acusada, como testemunha consciente. Pediu para prestar depoimento formal. Pediu para registrar cada detalhe, desde o ponto de ônibus até a delegacia. Pediu para constar nos autos tudo o que sabia. O defensor que a atendeu ouviu com atenção. Isso pode te expor ainda mais, disse ele. Tem certeza? Ana respirou fundo. Tenho. O depoimento durou horas. Ana falou sem adornos, sem drama,
apenas fatos, e pela primeira vez sentiu que alguém realmente escutava. Enquanto isso, Marcos começava a sentir o peso real das consequências. Os advogados já não eram tão confiantes. As provas se acumulavam. Antigos conhecidos surgiam, um histórico de pequenas fraudes, dívidas, promessas quebradas. O castelo de mentiras começava a ruir. Certo dia, Francisco recebeu autorização para sair do abrigo e ir até o fórum acompanhado. Ana foi com ele. Helena preferiu ficar, não tinha forças. No corredor do fórum, Francisco viu o filho pela primeira vez desde a prisão. Marcos parecia menor, não fisicamente, mas em presença. Evitava o olhar do pai. "Por quê?" perguntou Francisco, com a voz baixa, quase cansada demais para a raiva. Marcos não respondeu. Ana observava de longe, sentindo o peso daquele momento. Não havia vitória ali, apenas perdas. O juiz determinou medidas cautelares, bloqueio de bens, investigação aprofundada. Ainda não era o fim, mas era um avanço. Ao sair do fórum, Francisco parou no meio da escadaria. "Eu achei que tinha falhado como pai", disse. "Talvez tenha falhado mesmo, mas não falhei como homem." Ana colocou a mão em seu ombro. "O que ele fez não apaga quem o senhor é." Francisco assentiu lentamente. Mas o preço de tudo aquilo começou a cobrar sua conta em Ana. O gerente do café a chamou para conversar. "Estão ligando aqui", disse ele, "perguntando sobre você, sobre sua vida." Ana sentiu o chão tremer. "Eu não posso ter problemas", continuou ele. "Gosto do seu trabalho, mas preciso pensar no negócio." Ela entendeu o aviso. Naquela noite, Ana voltou ao abrigo sentindo algo que conhecia bem. O medo de cair outra vez. Mas, diferente de antes, ela não estava vazia. Estava cansada, sim, mas inteira. Sentou-se na cama, Isabela dormindo ao lado, e chorou. Não de desespero, de exaustão. E enquanto chorava, não sabia que uma última virada ainda estava por vir. Algo enterrado no passado de Francisco. Algo que ligava aquela história a muito mais do que abandono e crime. Algo que colocaria Ana no centro de uma verdade que mudaria tudo. Ana demorou a entender que algumas verdades só aparecem quando já não há mais como voltar atrás. A sensação começou como um incômodo leve, uma inquietação difícil de nomear, mas que crescia a cada dia. Algo naquela história ainda não estava completo. Havia pontas soltas demais, silêncios longos demais, detalhes pequenos demais para serem apenas coincidência. Ela percebeu isso numa tarde comum, enquanto aguardava Francisco em um corredor estreito da Defensoria Pública. Isabela dormia em seu colo, exausta depois de um dia inteiro sendo passada de um braço para outro. O cheiro de café requentado misturava-se ao som distante de vozes abafadas. Ana folheava distraída alguns papéis do processo quando seus olhos pararam em um nome escrito à mão, quase escondido no rodapé de uma página. O sobrenome era o mesmo do seu. Ela franziu a testa. No começo, pensou que fosse apenas coincidência. Não era um sobrenome raro, mas também não era comum. Passou os olhos novamente pelo documento. Havia uma observação antiga, anexada a um registro patrimonial de Francisco, datada de mais de 20 anos atrás. Um acordo informal, uma doação. Um nome feminino, citado apenas uma vez. Maria Aparecida dos Santos. O coração de Ana acelerou de forma estranha. Aquele era o nome da sua mãe. Ela sentiu o corpo inteiro enrijecer. O papel tremia em suas mãos. Tentou racionalizar, dizer a si mesma que aquilo não significava nada. Muitas mulheres se chamavam Maria Aparecida. Muitos santos existiam no mundo. Ainda assim, algo dentro dela gritava que aquilo não era acaso. Quando Francisco saiu da sala, Ana não conseguiu se levantar de imediato. Ele percebeu. "Você está bem?" perguntou. Ana demorou a responder. "Seu Francisco", começou hesitante. "O senhor já ouviu o nome Maria Aparecida dos Santos?" Francisco parou.
O rosto mudou. Não foi surpresa imediata. Foi reconhecimento. Ouvi, respondeu lentamente. Faz muitos anos. Ana sentiu um frio percorrer a espinha. Quem era ela? Francisco respirou fundo. Sentou-se ao lado dela, como se aquele peso não pudesse ser carregado em pé. Uma moça que trabalhou na nossa antiga propriedade, muito jovem, forte, reservada. Ana mal respirava. Ela engravidou, continuou Francisco, e foi embora pouco tempo depois. Nunca soubemos o que aconteceu. O mundo de Ana pareceu se contrair. Ela era minha mãe, disse num fio de voz. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi denso, pesado, transformador. Francisco levou as mãos ao rosto. Ficou assim por longos segundos. Quando voltou a olhar para Ana, seus olhos estavam marejados. Então, murmurou. Então você... Ele não conseguiu completar a frase. Ana sentia o coração bater tão forte que chegava a doer. A mente tentava acompanhar, mas tudo parecia rápido demais. Ela morreu quando eu era adolescente, disse Ana. Sempre me disse que meu pai tinha ido embora antes de eu nascer. Nunca falou muito. Francisco fechou os olhos. Porque ela foi embora com medo, disse ele. E nós fomos covardes demais para procurar. A revelação caiu como uma avalanche silenciosa. Não havia gritos, não havia dramatização exagerada. Apenas o peso esmagador da compreensão tardia. Ana não chorou naquele momento. Estava além do choro, estava em estado de suspensão. Nos dias seguintes, tudo ganhou outra dimensão. Cada gesto de Francisco, cada cuidado de Helena, cada palavra de afeto que haviam oferecido sem saber quem ela era de verdade. Cada vez que a trataram como família, antes mesmo de saberem que eram. Helena demorou mais a entender. Quando soube, chorou por horas. Não de choque, mas de luto acumulado. Perdemos tanto tempo, repetia. Ana passou noites em claro. Pensava na mãe. Pensava na solidão que ela devia ter carregado. Pensava no ciclo de abandono que parecia atravessar gerações. Mas algo mudou profundamente dentro dela. Pela primeira vez, sua vida fazia sentido de uma forma que nunca fizera antes. O processo contra Marcos seguiu. Ele foi condenado por estelionato, apropriação indébita e abandono de incapaz. Não houve satisfação, não houve celebração, apenas encerramento. Francisco e Helena deixaram o abrigo meses depois. Com apoio jurídico e parte dos bens recuperados, conseguiram uma pequena casa, não grande, não perfeita, mas digna. Ana continuou trabalhando. Cresceu devagar, conseguiu um quarto melhor. Depois, um pequeno apartamento. Isabela crescia saudável, cercada de cuidado. A relação entre eles não precisou de rótulos imediatos. Não houve imposições, apenas presença. Certa noite, sentados na sala simples, Francisco segurou Isabela no colo e disse: A vida deu voltas demais, mas trouxe você de volta para casa. Ana sorriu. Pela primeira vez, sem medo. Ela não havia salvado apenas 2 pessoas num ponto de ônibus. Tinha, sem saber, encontrado suas próprias raízes e aprendeu, da forma mais dura e mais bela possível, que algumas histórias não começam no nascimento. Começam no momento em que alguém decide não virar o rosto.